Hoje nós vamos falar sobre desejo, parte 2. E o que é desejo? Desejo é ter vontade. Nós já sabemos disso. Ter vontade não é uma coisa ruim, desde que essa vontade esteja alinhada com o coração do Pai. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Nós vamos hoje falar de 2 homens. Primeira Samuel, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Aifaz, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este homem tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou para a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou à terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. A palavra continua e eles encontram Samuel, que é este homem. A história é que eles não tinham nada para ofertar para o profeta. Eles, entre aspas, né? Saul não tinha nada para ofertar ao profeta. E o acompanhante dele tinha, o moço, o criado dele tinha. E o criado dele entregou a oferta pelo seu dono, por Saul. E chegando a Samuel, foi interessante porque o Senhor, um dia antes, tinha falado com Samuel, dizendo a Samuel bem assim: por estas horas, amanhã, aparecerá a ti, chegará a ti um varão, do qual tu ungirás como chefe sobre Israel. O pano de fundo desse cenário é que o povo de Israel estava procurando um rei. O povo de Israel queria ser igual às outras nações. Queria ser igual a todos eles, a todo mundo. Minha mãe, certa vez, me disse que eu não era todo mundo. Eu quero usar tal coisa porque está todo mundo usando tal coisa. E minha mãe disse assim para mim: mas você não é todo mundo. E a nação de Israel, nesse tempo, que foi um tempo depois dos juízes, desejou ter um rei igual às outras nações.
E aí estava uma inquietação no meio do povo, porque eles estavam indo atrás de Samuel, querendo um rei. E Samuel, na época, era o profeta e juiz do povo de Israel. E eles queriam um rei de qualquer forma. E Samuel estava orando ao Senhor em relação a isso. Quando o Senhor falou com Samuel que no dia seguinte, aquela mesma hora, ia aparecer a pessoa do qual seria ungido a rei. Em Samuel 10:8 diz assim. Não. Pera que eu pulei bastante aqui, que é isso? Ai, graça e paz. Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E isso não é um jargão, é o que nós temos nos esforçado a cada dia para viver. Você que está chegando agora, que Deus abençoe sua vida, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida. Você que caiu de paraquedas no nosso canal, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Saul encontra Samuel e foi para um banquete. Foi para um banquete e Saul pousou na casa de Samuel, ele e o criado dele. E no dia seguinte, que Saul estava indo embora, depois que Samuel já disse a ele o que ia acontecer, que já tinha encontrado as jumentas, ele fala bem assim, 10:8. Vá na minha frente para Gilgal, eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Samuel diz bem assim para Saul: espere 7 dias até que eu vá para junto de você e diga o que você deve fazer. Saul foi, se encontrou com Samuel, disse a ele: olha, não se preocupe, porque o seu pai já achou as ovelhas, as jumentas, já estão seguras, fique tranquilo, mas espere, porque eu tenho algo de Deus para a sua vida. Nesse algo de Deus para a vida de Saul, em certo lugar assim, eles se reuniram. Eu vou fazer igual a Cleiton. Não está de Gênesis Apocalipse, não. Está aqui. Em 1 Samuel, toda a história. O fóssil, né? Não. Igual tá vendo aqui. Ela é uma pastora boazinha. Oh, Deus. E aí, e aí o diálogo fecha nisso. Quando Samuel para Saul e diz para ele esperar por 7 dias, que ele tinha a confirmação de Deus para ele a respeito de tudo aquilo que Deus falou de Saul para Samuel. Eita, glória. 7 dias foram dados para que um reino fosse confirmado. Foi o prazo de 7 dias que Deus pediu para Samuel, para Saul. Espere 7 dias, que eu vou confirmar o que Deus tem para você. Só que, quando Deus pede uns dias para nós, é porque Ele quer nos sondar. E Ele não quer nos sondar para Ele saber o que é em nós, porque Ele já sabe. Ele quer nos sondar para que eu me conheça. Para que eu saiba o que está dentro de mim. Este período de 7 dias foi o tempo suficiente para o coração de Saul ser sondado. O Salmo 119 diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. No período de 7 dias, muitas coisas aconteceram na vida de um homem que simplesmente cuidava de ovelhas e jumentas de seu pai. Para um homem simples, que não tinha perspectiva alguma,
ele viveu muitas experiências em tão poucos dias. E por quê? Porque o Senhor estava sondando o coração dele. No período de 7 dias, achou as ovelhas de seu pai. No período de 7 dias, Saul andou com os profetas. No período de 7 dias, Saul profetizou. No período de 7 dias, Saul foi ungido rei. No período de 7 dias, Saul venceu os amonitas. No período de 7 dias, Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Então, para quem era um homem pacato, que cuidava de jumentas e gados, viveu um bombardeio de experiência sobrenatural na vida dele. Saul andou com os profetas, Saul profetizou. Que coisa tremenda, foi visitado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Só que tudo isso não foi suficiente para Saul controlar o desejo que havia no coração dele. Saul tinha um sentimento de pequenez. No versículo 21, 9 e 21, Saul responde a Samuel assim: Então respondeu Saul e disse, quando Samuel chama Saul e diz que Deus estava escolhendo ele para ser rei e tal, no diálogo que Samuel teve com ele, ele diz bem assim para Samuel, no 9:21, porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Havia um sentimento de pequenez dentro de Saul. Só que, no livro de Juízes, capítulo 6, também fala de um homem que se via pequeno. Que olhava para ele assim e dizia, não tem nada em mim que vá corresponder a toda essa grandeza de Deus. Juízes 6, no versículo 15, nós vamos falar de Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, em um período difícil que Israel estava vivendo. Israel estava passando por uma ação de devoradores. A palavra diz que eles plantavam e ele preparava toda a plantação dele, e no período da colheita os midianitas vinham e destruíam toda a plantação a ponto de Israel empobrecer. Eles não levavam para ele, eles destruíam para deixar Israel sem nada, para deixar Israel mendigando, vamos dizer assim. Gideão, em Juízes 6, versículo 15, ele tem um encontro com um anjo do Senhor que o visita quando ele estava malhando trigo no lagar. E ele estava se escondendo dos midianitas. Cleito falou disso no domingo. E ainda falei, nossa, Cleito, você está... Pega aí. Interessante que quando ele recebe a visitação do anjo, o anjo chama ele de homem valente. Ele não entende nada. Por que valente? Por que você está me chamando de valente, né? E o anjo diz assim, no versículo 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vai na força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Aí Gideão responde, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Então nós temos aqui duas pessoas que se vê pequeno, que se vê com um sentimento de inferioridade, que se vê sem condições de executar uma obra tão grande da qual Deus tinha colocado nas mãos dele.
E aí, voltando para Saul, depois a gente fala em Juízes, voltando para Saul, Saul exibiu um complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade leva as pessoas a se colocarem abaixo dos padrões sociais. Elas acham que tem que fazer sempre alguma coisa para agradar alguém. Sempre fazer algo para satisfazer o outro, satisfazer os demais. Por isso, o homem que recebeu uma ordem de esperar ficou tão ansioso, porque a palavra diz que Samuel demorou um pouco. Saul se encontrava para oferecer holocaustos, depois de uma guerra, de uma luta com os filisteus, e aí o povo naquela agitação, aquela coisa toda, esperando Samuel, e a palavra diz que Samuel demora um pouco. E aí, porque Samuel demorou um pouco, Saul se viu no direito de ir e oferecer o holocausto, como se ele fosse sacerdote. Ele entrou em um lugar que não era dele. Ele não foi preparado e nem chamado para isso. E muitas das vezes nós pecamos porque nós estamos entrando em lugares, em ambientes que não nos cabe, que não é nosso. Nós estamos entrando em batalhas, em guerras que não nos cabe, que não é nossa. Muitas das vezes, pessoas têm vivido ataques e não sabe de onde surge tanta coisa. Muitas pessoas falam assim, meu Deus, por que tanta coisa está me acontecendo? Às vezes ela está em lugar que não era para ela. Às vezes ela sentou em um trono que não era dela. Foi o que Saul fez. Sentou em um lugar que não era dele. O lugar era do sacerdote Samuel, do profeta Samuel, e não de Saul, que foi escolhido para ser líder de Israel. Deus estava procurando um líder. O povo queria um rei. Então, com a demora de Samuel, Saul ficou ansioso e fez o que não era para fazer. É isso. No versículo 15 diz assim, a conversa de Saul com Samuel. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo, amanhã, a estas horas, como já falei, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. No período de Juízes, com Gideão, houve um clamor, porque houve um clamor, Deus enviou um libertador naquele período, e o libertador foi um homem de uma família pequena que se via sendo o menor de sua família. E Deus usou esse homem para trazer livramento sobre Israel. Aqui, a mesma coisa. Deus queria levantar um líder, um libertador, para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, e não um rei. O propósito de Deus era um líder, mas o povo queria um rei, para ser semelhante às outras nações. Aqui nós temos dois desejos desalinhados com a vontade de Deus. O desejo do povo, de querer ser igual, de querer um rei, e o desejo de Saul, de querer agradar o povo que o escolheu como rei. Porque foi o povo que escolheu Saul para ser rei. Quando Saul estava escondido nas bagagens, quando Samuel estava lá lendo todos os atributos, tudo que era de um rei, e tudo que o povo ia passar, Saul estava escondido nas bagagens. Mas o povo foi lá, né? Pegou Saul e o apresentou como rei de Israel. Por essa razão, Saul não consegue obedecer e esperar pela palavra do profeta Samuel.
Samuel chegou, Samuel perguntou a Saul assim: o que você fez? O que você fez? Que loucura foi essa que você fez? Aí Saul responde para ele assim: o povo estava se dispersando. Como eu fiquei preocupado com o povo, eu fiz o sacrifício. E aí Samuel falou assim: olha, eu não vou com você não. Se você está achando que eu vou confirmar esse ato de rebeldia que você fez indo com você, você está enganado. Eu não vou. Samuel volta o caminho dele, e aí Saul vai, puxa e rasga o manto de Samuel. E aí no versículo 13, Samuel diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o seu reinado sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reinado. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o povo. Porquanto você, Saul, não guardou aquilo que o Senhor te disse. Saul escolheu desobedecer a Deus, alimentando o seu desejo tóxico de agradar o povo. O Senhor, bondoso e compassivo, dá a Saul uma outra oportunidade. No capítulo 15, versículo 1, o Senhor diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Saul recebe uma ordem. Deus, ele sempre nos dá uma chance. Há um louvor que diz assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quando algumas pessoas dizem assim: mas eu nunca tive uma oportunidade, eu desconfio, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Talvez a pessoa não tenha percebido as oportunidades que ela teve, mas Deus não é um Deus injusto. Deus não é injusto. Então Deus dá uma outra oportunidade a Saul e apresenta Amaleque. Você vai lá, você vai destruir os amalequitas, vai matar tudo. Eu não quero vaca, eu não quero ovelha, eu não quero nada daquele povo. Acabe com tudo, queime tudo, apague a memória de Amaleque na terra. A palavra diz que Saul vai até Amaleque. Chega lá, mata alguns, seleciona os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores gados e traz Agag para Israel. E qual foi a ordem de Deus? Mate tudo. Mate tudo. E Saul, no 15:9, diz assim: Saul recebe outra ordem de Deus e decide não obedecer. Foi uma decisão que ele tomou. Mas por que ele tomou essa decisão? Porque ele estava mostrando o que estava de verdade no coração dele. Quem ele era.
Então, no versículo 9 do capítulo 15 diz assim: E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. A palavra diz que eles não quiseram. Você decide mentir ou não. Você decide se arrepender ou não. Você decide ouvir a voz de Deus ou não. Nós decidimos. Temos sempre a oportunidade. Aparece sempre na nossa frente. Mas nós é que decidimos. E aqui diz bem claro que eles não quiseram destruir totalmente. Fica claro que Saul não se arrependeu. Fica claro que o seu entendimento não foi renovado, que tudo que ele passou lá atrás, ele não aprendeu absolutamente nada. E por que não aprendeu? Porque se tornou obstinado. Ele continua resistindo ao senhorio de Deus em sua vida. E deixa bem claro que ele resiste à autoridade. Saul deixa claro que ele é rebelde, que não quer ser ensinado. No versículo 13 diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, Samuel. Executei a palavra do Senhor. Ele executou? Não. Então ele chega diante do profeta, da autoridade de Deus, ele chega, já chega mentindo. Executei tudo o que Deus mandou. Então Samuel disse assim: E que balido, pois, de ovelha é esse que eu estou ouvindo? E este dos meus ouvidos, esse mugido de vaca que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram. As trouxeram. Ele não assume a culpa, eu trouxe. Ele diz: as trouxeram. Porque o povo, mais uma vez, Saul colocando o povo como desculpa do que ele era, do que estava nele. Porque o povo perdoou ao melhor das vacas, das ovelhas, para as oferecer ao Senhor. Olha a desculpa. E Deus pediu alguma ovelha de Amaleque? Não. Deus disse a ele que era para trazer alguma vaca, algum gado de lá daquele lugar? Não. A ordem foi: não poupe nada e ninguém. Mate tudo e todos. Aí ele vai e diz: não, sabe para que eu trouxe, Samuel? Eu trouxe para oferecer ao Senhor. Qual é a desculpa que você tem dado dizendo que é para o Senhor na sua vida? Porque muitas das vezes a gente diz assim: eu estou fazendo isso para o Senhor. Mas que Senhor mesmo é que você está fazendo? Aleluia. Porque nesse caso, Saul apresenta um outro Senhor e não o Senhor dos exércitos. Meu Deus. E não o Senhor de Israel. Mas o Senhor do ventre dele, aquele que ele estava alimentando. Aleluia. Para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. E disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, Saul, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? Aleluia. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquile.
Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes, voastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então, disse Saul a Samuel: não, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo que me ungiu rei, tomou dos despojos das ovelhas e da vaca e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor lá em Gilgal. Então aqui a gente vê um homem que usa o povo como desculpa. A ele foi dada uma ordem. E ele usa o povo como desculpa de quem ele é. Aí o outro menor de juízes recebe uma ordem. O anjo diz para ele: você vai livrar Israel. E ele diz: mas como? Como que eu vou fazer isso? E aí tem um diálogo todo aqui no capítulo 6, depois você acompanha em sua casa, todo esse diálogo que o anjo do Senhor tem com Gideão. E ele diz: você vai livrar Israel? Sim, vamos. Aí você vai fazer o que, Gideão? Você vai começar quebrando os princípios malignos na casa do seu pai. Aleluia. Gideão podia dizer: não, meu pai é autoridade sobre a minha vida. Como é que eu vou fazer isso com meu pai? Como é? Vai ser um desrespeito ao meu pai. Mas o nosso irmão Pedro já nos ensinou que é melhor ouvir a Deus do que a homens. E aí eu vou ficar dando uma desculpa para Deus? Não. Gideão foi lá. Fez o que o anjo mandou. Destruiu o altar que estava na casa do pai dele. O anjo falou assim: o primeiro boi não, mas me traga o segundo boi. Faça um altar e me entregue como oferta. Em momento algum, esse pequeno aqui, da menor tribo aqui, disse não para o Senhor. E olhe que Gideão tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Ele faz muita prova de Deus. Olha, se é o Senhor mesmo que está comigo nesse negócio, eu vou botar a esponja aqui. E se no sereno ela sair seca, debaixo do sereno, o Senhor está comigo. E aí a esponja vai e ela sai seca, no sereno, uma noite toda, molhando no deserto em Israel. E a esponja volta sequinha para ele. E ele diz: Senhor, olha, o Senhor me conhece, né? O Senhor bem sabe, eu vou fazer só mais essa prova. Aleluia. Eu sou pequeno. Eu não tenho condições para isso. Eu vou colocar de novo a esponja. Fala, meu pai. Eu vou colocar de novo. E se essa esponja sair molhada, o Senhor está comigo. Aleluia. E aí tem toda essa trajetória de Gideão para libertar Israel das mãos dos midianitas. Em momento algum houve uma desobediência neste pequeno, no que diz em ordem ao Senhor. Então nós estamos falando de dois homens que se olhavam no espelho e se viam da mesma forma. Eu sou menor da minha família. A minha família é a menor em Israel. Mas um decide obedecer a Deus e o outro decide não obedecer. Um pequeno diz assim: eu vou, Senhor. Eu vou. Eu vou fazer. Me ajude aí. E aí houve toda aquela peleja. Mas o que eu quero deixar aqui é o posicionamento de dois que se olharam no espelho e se viram pequenos. Um mesmo, se achando pequeno, obedeceu. O outro, se achando pequeno, preferiu desobedecer. Gideão fez tudo como o anjo do Senhor o ordenou. Saul não. Saul fez tudo como ele quis fazer. E aqui ele culpa o povo, diz que foi o povo que queria.
E aí no versículo 22, o Senhor Samuel para diante de Saul e faz uma pergunta para Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer, Saul, em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra, a palavra do Senhor, perdão. Ele para e diz: Saul, a ordem que foi dada foi: mate Agag, rei dos amalequitas, tudo que ele tinha, e você não matou. E você deixa claro que você decidiu ser obstinado de coração. Que você não quer aprender do Senhor. Que você não submete o seu coração ao aprendizado do Espírito. Que você resiste à autoridade, que você é resistente, que o seu desejo é tóxico. Você fala com a sua alma, você age com a sua alma e não pelo Espírito. E todo aquele que toma a atitude pelo sentimento de alma nunca vai agradar a Deus. Nunca vai agradar a Deus. E aí Samuel vai, mata Agag, pega a espada, mata Agag e sai. E ele pergunta para Samuel. Samuel pergunta para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer, Saul, é melhor do que o sacrificar. E o atender, Saul, é melhor do que as melhores gorduras que você trouxe de Agag. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade. E eu quero trazer para você aqui o significado da palavra porfiar. Louvado seja o nome do Senhor. É o que, Edson? Nada? Nem pensei. Lembrei da música. Porfiar. Discutir acaloradamente. Altercar. Contender. Competir ou lutar. Disputar. Esse é o verbo transitivo. Pessoal da Colômbia, um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal de Portugal, que a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês. A todos que têm nos acompanhado, Deus abençoe poderosamente e cubra com o sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Não. Transitivo, direto. Transitivo, indireto. Não adianta de nada falar. Então, Samuel fala para Saul que ele estava porfiando, ele estava lutando contra Deus, ele estava resistindo a Deus, que não ia adiantar nada. Ele estava em um caminho de iniquidade. E ele diz: e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Nunca foi uma decisão dele. Ele está dizendo aqui que ele sempre agiu porque ele estava sendo acuado pelo povo. O povo estava direcionando ele. Quem era rei? Quem era a autoridade? Ele ou era o povo sobre ele? E aqui ele mostra que ele não tinha autoridade, que ele não tinha capacidade de exercer o reinado sobre Israel. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo,
para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Eu não posso andar com uma pessoa que rejeita a Deus e a palavra dele. Eu não posso ter aliança com uma pessoa que não se dobra, que não se curva diante do Deus de Israel. E quando eu digo aliança, eu estou falando dos de dentro, dos de casa. Amém? Amém. Eu estou falando dos da fé. Eu não posso ter aliança com rebeldes. Hoje aconteceu um fato de alguém que me ligou para falar de um acontecimento de algo que estava acontecendo na igreja deles. E foi contando, e de repente, no correr da conversa, estava surgindo como se alguém quisesse se rebelar ali dentro contra as autoridades daquele lugar. E eu falei: opa, peraí, são os seus líderes. Você precisa sentar e conversar com eles. E não fazer um montinho e sair todo mundo da igreja como vocês estão querendo. Sente, explique para eles. Ah, mas eu já expliquei. Se você já explicou, então ore por eles. Ore e peça a Deus que abra os olhos do teu líder. Que fale com ele, que ministre ao coração dele. Mas já estava um burburinho para sair todo mundo. Ah, porque se sair todo mundo da igreja, a igreja vai ficar vazia. Eu digo: irmão, não. Peraí, irmão, as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus não andam dessa forma. Eu não posso estar tomando atitude, fazendo panelinha, juntar 3, 4, 5, 6, me levantar contra o líder, sair dali e ir para outro lugar. Isso é rebelião. E Deus não habita. E com esses, nós não podemos ter aliança. E eu deixei claro para a pessoa: sente com os teus pastores e converse com ele. Porque isso aí é rebelião. Não é, irmã, isso aí é rebelião. Vou orar por você, orei por ela, Deus te abençoe, e desliguei o telefone. Eu não quero me associar a esses princípios contrários aos princípios de Deus. Porém Samuel, no versículo 26, diz assim: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, portanto rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Versículo 28 diz: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reinado sobre Israel e tem dado ao teu próximo. Nós temos falado de arrependimento. Deus tem usado o cristiano de uma maneira linda, com cada reflexão vinda dos céus, para nos trazer essa dimensão, esse ambiente, esse lugar de arrependimento. E nós continuamos hoje com a mesma pregação de Jesus e de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos maus princípios, dos nossos maus costumes, das nossas más atitudes, do nosso mal falar, das contendas que criamos, dos ambientes pesados que criamos, das pessoas que criticamos, que apontamos, que condenamos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Aleluia. Porque o reino de Deus está próximo. Amém. Amém. O reino de Deus está próximo. E Deus tem nos levado a esse lugar. Deus tem insistido conosco a este lugar de arrependimento. Deus tem a todo tempo tem nos pegado pelas mãos, nos colocado no colo, para nos colocar neste lugar de arrependimento. E virando-se Samuel para se ir, ele pegou pela borda da capa e a rasgou. Quantos líderes têm rasgado o manto dos seus líderes? Quantos liderados têm rasgado o manto dos seus líderes?
Quantos? Quantos liderados têm se levantado contra os seus líderes, dizendo que o povo, que a igreja... Quantos? E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque é uma linha que separa uma atitude de uma rebeldia. De uma atitude certa para a rebeldia. É uma linha. É uma linha. Em tudo isso que aconteceu, não houve um momento aqui que Saul se prostrou, se arrependeu, pediu perdão pelo pecado dele, pediu perdão pelo erro dele, em momento algum. Em momento algum. Mas o povo que fez isso. Mas foi o povo que quis, sempre colocando a culpa no outro. E aí Samuel termina e diz assim: e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus, aleluia, tem nos plantado aqui no que diz respeito à missão ressignificar. E assim como Deus tem plantado algumas pessoas em suas denominações. Mas aí com alguns acontecimentos, com alguns eventos que muitas das vezes não são eventos bons, são ruins. O primeiro pensamento que a pessoa tem é: vou sair daqui e vou para outro lugar. Vou congregar em outro lugar, porque aqui já não dá mais. Em momento algum, essa pessoa para insistir em Deus, o que é que Deus quer fazer com tudo aquilo que está mostrando para ela. E ela diz que Deus falou com ela, ela diz que Deus mostrou para ela tal coisa assim, assim, de líder assim, assim, de profeta assim, assim. Então ela fala que Deus diz, que Deus fala, que Deus mostrou, e eu não duvido que Deus faça isso, porque Deus faz. Mas qual o procedimento dela, vendo tudo isso, recebendo toda essa informação de Deus? O primeiro procedimento dela é: vou sair daqui, já não me cabe mais esse lugar? E por que não chorar por esse lugar, irmão, irmã? Por que não clamar a Deus pelo teu líder, pela tua líder? Por que não? Por que não se sujeitar? Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me colocou neste lugar. Mas é mais fácil eu sair, migrar para outro lugar com as minhas visões, com os meus entendimentos, com a minha posição, levar uma terça metade da igreja. aleluia, Abrir um outro ministério, ou ir para um outro ministério levando toda essa carga maligna. Nós precisamos acordar. Nós precisamos nos despertar. Porque Deus é Deus de princípios. Deus é Deus de princípios. E Ele não viola o princípio dele por senhor ninguém. Não tem rei, não tem profeta. Não tem o menor da sua família e nem o maior. O que Deus quer é que se obedeça a sua palavra corretamente. E Ele quer isso de mim e quer isso de você. E que hoje o Senhor nos traga um arrependimento e que esse arrependimento venha quebrantar o nosso coração. Que através desse arrependimento o meu coração e o seu coração se torne ensinável. Que nós venhamos receber os ensinamentos do Espírito Santo. Porque é isso que Deus quer para nós, Deus quer nos ensinar. Que hoje sejamos ensinados pelo Espírito Santo a andar corretamente como o Senhor quer, segundo a tua palavra. Amém. Vamos orar. Pai,
No Salmo de número 19, diz que a tua lei restaura a nossa alma. E a nossa alma, Senhor, precisa ser restaurada. Que haja hoje um mergulho profundo nas Escrituras. Que depressa venhamos voltar às Escrituras, Pai. Que correndo venhamos voltar às Escrituras, para que a nossa alma seja restaurada. E tudo aquilo que está no teu coração, Pai, venha sobre nós, para nós, em nome de Jesus. Ser com cada um dos teus filhos e filhas. O Senhor conhece cada situação. E mediante a cada situação, que o teu Espírito venha direcionar a cada um dos teus filhos, levando ele para um caminho de bênção, um caminho de paz e de princípios, em nome de Jesus. Amém. Amém.